Um garoto está voltando para casa após a escola. Ele reflete que sua vida de introvertido começou a mudar logo após ele consertar a bicicleta de uma garota, e ela ficar apegada a mim. Aliás, esse é o nome da obra. Muito, mas muito específico. A cena volta no tempo para quando ele ainda estava na aula. Ele está isolado em sua mesa desenhando, é quando de repente alguém acerta um pano nele. Foram alguns colegas de classe, que logo percebem que fizeram merda. O garoto se aproxima já pedindo desculpas. Ele erra o nome do prota, que aqui descobrimos ser Kutsuzawa Kouzei. O garoto pergunta o que ele estava desenhando, e se era anime. Ele não dá tempo de Kouzei responder e já diz que também gostava de animes. É quando alguém fala alto, chamando a atenção deles. Uma garota pergunta surpresa se sua amiga Saika realmente fez uma sessão de fotos com uma modelo famosa. Ela concorda animada. Sua amiga pergunta como ela conseguiu isso, e Saika diz que apenas teve sorte delas estarem no mesmo lugar. Kouzei percebe que o garoto já não estava mais prestando atenção nele, e questiona o que ele faria com o pano, mas o garoto simplesmente o ignora e vai em direção às garotas, querendo saber sobre o que elas estavam falando. Ele já se mete no meio da conversa delas, deixando Kouzei lá, ainda com o pano. Por um momento, ele fica cabisbaixo e até meio decepcionado, mas logo decide ir lavar o rosto no banheiro. Já saindo da sala, porém, ele não nota que Saika estava o encarando com certa dúvida no olhar. No banheiro, Kouzei reflete que essa tinha sido uma chance rara de conversar com alguém. O problema é que vários meses após o início do ensino médio, os grupos já foram formados e ele não conseguiu fazer nenhuma amizade, ou seja, Kouzei era o que chamam de introvertido solitário. Ele queria ser como aquele cara, que poderia facilmente conversar com qualquer um. O problema é que ele não tinha esse tipo de confiança. Ele tem certeza que se fosse ele tentando se meter na conversa das garotas, não só seria rejeitado, como também acabaria sendo sentenciado à morte por ser nojento. Mesmo botando a questão popular de lado, ainda tem o fato de se ele realmente consegue fazer algum amigo. Seria uma coisa se ele encontrasse alguém com os mesmos hobbies que ele, porém, alguém que consegue ficar animado ou desanimado pelos interesses de outras pessoas. Isso sim é o que ele chama de talento. Ele já está saindo do banheiro enquanto enxuga as mãos, quando alguém o chama. É a garota que se senta no seu lado, seu nome é Yokokura, e sorrindo, ela questiona se ele poderia fazer um favor a ela após as aulas. Na quebra de tempo, nós vemos que ela precisava de ajuda para consertar uma escadinha. Ela agradece pela ajuda. Mas ele diz que não foi nada demais. Ela fica surpresa com o quanto ele é talentoso. Ele apenas diz que isso é porque a casa de seus pais é uma marcenaria que faz móveis e outras coisas, então acabou aprendendo uma coisa ou outra. Varrendo, ela diz que teve a ideia após ver seu caderno no intervalo e perceber seu desenho. Com vergonha, Kouzei diz que faz isso para ajudar os pais, mas também já fez alguns designes por hobby. Ela diz o quanto isso era incrível. Ele pergunta para que ela precisava da escada, e ela diz que era para o clube. Como eles não têm dinheiro, ele realmente ajudou muito. Ela vai dizer algo, mas uma garota corta, dizendo que elas precisavam ir para o clube. Ela se apressa, já se despedindo dele, e mandando que ele vá visitar o clube da próxima vez. Kouzei se questiona sobre o que é o clube dela. No caminho de volta para casa, nós chegamos onde a história começou. Kouzei pensa que a garota de antes era muito comunicativa, ele pensava que ela era como ele, mas agora acha que ter uma amizade com ela seria presunção. Porém, ele decide ver pelo lado positivo. Hoje ele falou com 2 pessoas, amizades levam tempo para serem construídas, então, ele tem certeza de que se continuar nesse ritmo, logo terá amigos. Não precisa ter pressa, com certeza tem alguma com quem ele irá conseguir se dar bem. Ele continua seu caminho para casa, e quando surge uma garota andando de bicicleta, ela parece animada, enquanto cantarola alguma música. Kouzei está observando as nuvens, e não percebe a garota se aproximar com velocidade por trás. Quando nota, já é tarde, ela já estava bem perto dele. Porém, ele rapidamente se vira, e no último instante, consegue segurar a bike, salvando a garota que pensou que ia morrer. Com uma cara nada boa, ele pergunta se ela estava bem. Ela se assusta com a expressão que ele estava fazendo, e se surpreende ao ver que era seu colega de classe. Ela agradece por ele tê-la salvo. Ela está sorridente e pergunta se ele estava bem, mesmo que ele parecesse estar morrendo. Ele a chama pelo nome de Doguchi, porém, ela faz uma cara de profundo desgosto. Seika o corrige, dizendo que esse era o nome de sua amiga, se desespera por ter errado o nome dela, e quando Seika vai falar mais alguma coisa, ela se assusta com Kouzei tentando se desver com a própria gravata. Ela começa a rir, dizendo que ele era engraçado.
Kouzei pensou que ela estaria brava por ele ter errado seu nome, mas ao invés disso, ela diz que ele também tinha que se apresentar. Levantando do chão parecendo exausto, ele se apresenta adequadamente, e quando Seika ouve o nome Kouzei, ela que estava agachando para pegar a bolsa, parece congelar. Ele se assusta com essa reação, pensando que ela iria mandar suas amigas o intimidar, pensando que deveria fugir logo, já que nunca mais iriam se ver. Kouzei já se despede indo embora. É quando Seika pede que ele espere, se apressando para ir atrás dele, porém, eles ouvem um barulho estranho, e quando olham, percebem que foi a corrente da bike que quebrou. Sem jeito, Kouzei pergunta se ela gostaria que ele consertasse, ela se surpreende com isso. Seika se desculpa pelo inconveniente, mas ele diz que não tem problemas, pois conseguiria arrumar uma coisa dessas. Ele pensa que ela não deve ser tão ruim como ele havia pensado. Ela é o tipo de pessoa que ele nunca teria contato. Quando diz que terminou, ela se anima, perguntando inocentemente se poderia postar o vídeo que gravou dele, e isso o assusta. Ele tenta negar. Porém ela não percebe seu desconforto. Ela diz que não aparecia seu rosto, então estava tudo bem, certo? A pressão de um extrovertido contra a de um introvertido não é justa. Ela diz que não precisava se preocupar, pois era uma conta só com seus amigos. E sorri, dizendo que estava tudo bem. Ele se despede, dizendo que seria melhor se ela trocasse a corrente, pois essa estava velha. Ela concorda animada. Kouzei realmente não entende pessoas extrovertidas, de qualquer forma, ele irá descansar quando chegar em casa. Porém, enquanto anda, ele percebe que estava sendo seguido por uma Seika sorridente. Ele tem certeza de que ela estava descaradamente o seguindo. Ela pergunta distraidamente se a casa dele era perto dali, ele se questiona do porquê ela queria saber isso, mas acaba dizendo que dava para ir andando. Seika diz o quanto ele era sortudo, pois ela também queria viver mais perto da escola. Kouzei fica com medo em pensar que ela irá o seguir até em casa. Seika diz que nunca tinha ido por esse caminho, ele se vira para confrontá-la, mas Seika diz que estava zoando, já que ao chegar em uma encruzilhada, ela diz que seguiria esse caminho, já se despedindo. Ele se despede, já se pondo a andar novamente, aliviado por finalmente estar sozinho. Isso o surpreendeu, pois ele realmente achou que ela iria segui-lo até em casa. Esse tipo de pessoa realmente não conhece limites. É quando Seika se lembra de algo e começa a correr o caminho de volta. Ela grita por Kouzei e quando ele a olha surpreso, ela já estava bem em sua frente, corada. Seika agradece por ele ter ajudado ela com a bike. Ela parece cansada pela corrida, mas continua com a mão levantada. Ele pergunta o porquê disso. Ela diz que era para fazer um toca aqui. Ele fica confuso, mas levanta a mão. Ela se anima, batendo com força na mão dele. Agora sim se despedindo, ele percebe que cometeu um erro bem rude sobre Seika, pois ela realmente parecia uma boa pessoa. Porém ao se virar após se despedir, nós vemos que Seika estava fazendo um sorriso estranho enquanto dizia seu nome. De uma forma enigmática, ela pergunta se realmente isso seria possível. No dia seguinte, Kouzei chega na sala, percebendo que estava meio barulho hoje. A colega do outro dia o cumprimenta, e animado, ele pensa que está emocionado por falar com alguém. Ele comenta que a sala estava meio barulhenta. Sua colega diz que é devido ao caso de um garoto ter aparecido no Instagram da Seika. Isso quebra seu bom humor. A colega pega o celular para mostrar a ele. E se questiona se aquele seria o namorado dela. Ela percebe que ele parecia pálido. Mas Kouzei diz que estava tudo bem e que apenas sentia como se seu café da manhã fosse sair pelo seu estômago. Mas ela diz que isso era o oposto de estar bem. Ele percebe que os garotos da turma estão irados com isso, e pensa que a caça às bruxas começou, se alguém descobrisse que era ele. Com toda certeza seria a morte. É quando alguém chega na sala desejando bom dia. Era Seika, que já chega cumprimentando todo mundo. Ele sabe que não são amigos próximos, mas não quer correr o risco de ela vir puxar papo com ele. Caso contrário, a caça às bruxas irá começar. É quando Seika nota. E com um sorriso brilhante, ela deseja um bom dia, dizendo obrigado pelo outro dia. E assim, a bruxa foi rapidamente encontrada. Obrigado por assistir, esse é um mangá novo que está lançando agora. Se quiserem mais vídeos dele, deixem no comentário que postarei quando tiver atualização. Deixem o like e se inscrevam para mais.